irmãos, abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. O tema da palavra hoje, irmãos, é sobre a mentira. Amém? Então Jesus, você vê todas as frases, muitas frases de Jesus, quando ele ia relatar o reino de Deus, a verdade do Pai, algo com referente à justiça dele e do Pai, ele sempre falava: em verdade vos digo. Ou seja, Jesus, ele sempre propagou a verdade, mas os homens muitas vezes propagam a mentira. Evangelho de João, capítulo 8. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Esperamos que não se acharem, para que possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Diz assim: porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Santo, Deus de misericórdia, te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra. Pai, nos dá entendimento, compreensão. Fala, Pai, no íntimo, no profundo de cada coração, de cada pensamento, cada entendimento. Que possamos, meu Pai, nessa noite não somente ouvir, ó Deus, mas que possamos em todo o tempo guardar, Pai, os Teus mandamentos, os Teus princípios. Pai, nos livra, Pai, da mentira. Faça-nos, ó Pai, nos apegar a cada dia com a Tua verdade, com o Teu Evangelho. Pai, porque na Tua palavra não há dolo, não há engano, não há mentiras, pelo contrário. Nela contém verdadeiramente a essência, Pai, da Tua verdade, para que assim possamos ser salvos. Eis-me aqui, meu Pai, a minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça, para propagar, meu Pai, a verdade e a justiça do Senhor. É o que pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Irmãos, podem tomar os seus assentos e após assentarem, mais uma vez aplauda o nome daquele que vive e reina para todos os sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a mentira. O que é a mentira, irmãos? A mentira é o inverso da verdade. Amém? Você fala: está mentindo. Você vê que o povo, o ser humano, ele é tão afeiçoado à mentira, que o mundo, eu creio que não sei se é no mundo, pelo menos aqui no Brasil, se criou um dia da mentira. Quando que é o dia, na lógica do homem, da mentira? 1º de abril. Mas isso é uma lógica correta? Não. Por quê? O ser humano, o homem, eles mentem somente no dia 1º de abril? Hoje vamos mentir porque é dia da mentira, vamos comemorar esse dia. Não, o homem mente todos os dias, constantemente. Ou seja, você vê que o homem gosta tanto da mentira que até um dia para ela fizeram. Mas é verdade, né? Mas o dia da verdade é para nós todos os dias. Se existe o dia da mentira, um específico pelo homem, e o homem peca todos os dias, para nós, na nossa mente, qual é o dia da verdade? Todos os dias. Por quê, irmãos? Porque a verdade, ela prevalece. O próprio Jesus, o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 13:8, ele fala que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque no final de tudo, irmãos, diante de Deus, o que vai prevalecer é a verdade da palavra. É o Evangelho. É aquilo que nós aprendemos diante de Deus, segundo a palavra dele. Irmãos, posso falar algo assim que as pessoas podem analisar e falar: irmão, você está exagerando. Mas qual o órgão mais mentiroso
hoje na face da terra, sabe qual que é? Não generalizando tudo, porque as pessoas muitas vezes colocam tudo no mesmo balaio. Política é do ladrão, crente é tudo corrupto, pastor é tudo safado, como licença da palavra, porque o povo está tão amargurado, desenganado com tantas coisas, que ele coloca muitas vezes tudo no mesmo balaio. Mas, como eu disse, não vou generalizar, falar tudo, mas a maioria, a maior parte. A instituição mais mentirosa que existe hoje na face da terra é a instituição chamada igreja. Nossa, irmãos, como você fala isso? Porque os crentes muitas vezes são os maiores mentirosos. Eles falam, asseveram que é verdade algo que Deus não falou. Eles falam de muitas coisas que Deus não disse. E muitas vezes ali você tem que confiar, porque eu sou profeta, eu sou voz de Deus. Deus está falando através da minha vida. Muitas vezes aquilo que não aconteceu por meio de uma mentira da vida do homem, para outro homem não acontece, o homem se frustra e vai acusar quem? Deus. A Deus falou e não cumpriu. A Deus disse que ia fazer e não fez. A Deus falou que minha vida ia mudar e não mudou. Ou seja, mas quem mentiu não foi Deus, quem mentiu foi o homem. E quem acreditou na mentira foi o próprio homem. Porque, irmão, Jesus, ele nunca prometeu, segundo a palavra dele, que ia ser fácil. Ele nunca prometeu que iria ser uma de rosa. Ele nunca prometeu, olha, essa é uma verdade absoluta, que você, para me servir, não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Pelo contrário, a sua vida vai ser um mar de rosas. Mentira. Mas você vê que hoje, um tal lugar, muitos lugares, como foi falar, chamado igreja, casa de Deus, muitas vezes induz o povo somente na mentira, no erro. Olha, você venha para a campanha tal, que participa da campanha de tanto dia, não pode falhar um dia na campanha, senão Deus não faz. Olha, você não pode perder a campanha tal, a campanha da porta aberta, a campanha da porta escancarada, a campanha da janela que não tem mais vitrô, ou seja, tantas campanhas. Mas qual é o objetivo de tais campanhas? Somente favorecer o homem. É somente dar. É como diz no livro do Provérbio, né? Que a sanguessuga tem dois filhos, saber, dá. É só dar. Porque o homem, ele não quer fazer para Deus, mas quer que Deus faça tudo. E muitas vezes o homem crê na mentira. Mas a Bíblia fala que quem é o pai da mentira? O diabo. Ou seja, olha o que Jesus está falando aqui, irmãos, no versículo 44. Jesus está falando aqui para um povo que realmente tinha ali a linhagem de dizer ser um povo de Deus. Aqui era o próprio povo de Jesus Cristo, que falou no mesmo livro de João que ele veio para esse povo. Mas o que Jesus aqui está lançando no rosto deles, olha, vocês são do diabo, que é o vosso pai, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se tem algo que o diabo inventou, criou, foi a mentira. Amém, irmãos? Tanto é que o diabo ele é o tão pai da mentira absoluto, que a Bíblia fala que ontem ele estava lá no céu, junto com Deus, o diabo ele teve ali a audácia, irmãos, e ali vamos dizer, de persuadir, a Bíblia fala uma terça parte dos anjos. Irmãos, não foram poucos anjos, não, foram muitos. Uma terça parte dos anjos. O diabo iludiu pela sua mentira, pelos seus ardis, por tudo aquilo que ele ali manipulou a mente dos anjos. Ou seja, se o diabo foi capaz, irmão, de manipular a mente de uma terça parte dos anjos que estava junto com Deus, imagina o ser humano, comedor de arroz e feijão nessa terra. Por isso, irmão, que nós devemos o quê? Dar ouvido à verdade. E o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que Deus ele fala para nós. Sair dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados,
sair daquilo que não agrada a Deus, sair daquilo que realmente é satisfatório à carne. Mas infelizmente o homem ele prefere dar ouvido mais à mentira do que à verdade. Porque a mentira muitas vezes, não, mas é prazeroso. É prazeroso, eu ouvi, eu sei que é verdade, mas eu vou dar uma escapadinha, fingir que não sei. Lá na frente eu me acerto com Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele vai perdoar, Ele entende que eu sou pecador. Ou seja, irmãos, Deus ele entende que nós somos pecadores, sim. Ele sabe, por isso que Ele enviou o seu Filho nessa terra, em forma de homem, na forma de carne, sujeito aos mesmos erros e falhas como cada um de nós. E a Bíblia fala que Jesus em carne, Ele condenou na carne o pecado. Ele condenou. Ou seja, hoje não tem desculpa para nós, irmãos. A verdade de Deus até aqui já tem chegado aos nossos ouvidos, aos nossos corações, através da palavra, através daquilo que ouvimos, através daquilo que lemos. Mas muitas vezes as pessoas estão mais apegadas às obras do diabo, à mentira do diabo, do que verdadeiramente a palavra e a verdade de Deus. Aleluia, porque o diabo, irmãos, como já está falando, ele é o pai da mentira. Como o diabo, ele ofereceu para Jesus o quê? Os reinos dessa terra. Com qual objetivo? Se ele, prostrado, o adorasse, ele daria tudo. Porque ele fala, a mim me foi dado, me foi entregue. Quando ele falou isso, ele mentiu? Ele falou a verdade ou ele mentiu? A verdade. O sistema do mundo, quem rege é o diabo. O sistema, porque a Bíblia fala que os céus e a terra pertencem ao Senhor. Porém, o controle, a manipulação desse mundo, do sistema, quem governa é Satanás. Jesus, antes dele ir para a cruz, ele falou, olha, aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, o pai da mentira, que é Satanás, e o próprio Filho de Deus falou que ele nada tinha em Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus falou, ele nada tem em mim. A mentira dele não faz parte da minha vida. A mentira dele, eu não me associo com ela. Ou seja, mas o que Jesus está nos ensinando, irmãos, que o pai da mentira, Satanás, diabo, antiga serpente, né, Lúcifer, apesar que essa palavra não tem na Bíblia, Lúcifer, mas, né, é um título que deram também para o diabo, mas ele é o pai da mentira, ele que seduz, ele que engana o coração do homem, as gerações, e tem enganado até aqui, irmãos. Como ele enganou a Eva lá no Jardim do Éden. Deus falou, olha, não comam do fruto que há no jardim, no centro do jardim. Todos os frutos vocês podem comer. O diabo foi ali com a sua astúcia. Olha, foi assim mesmo que Deus disse. Não, Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ludibriou a mulher ludibriada foi, também deu para o seu marido, e ambos creram realmente na mentira do diabo. Mas não deram crédito realmente à voz de Deus, na verdade de Deus, que Deus falou para eles, irmãos. Ou seja, você vê que a mentira é algo tão sério que a Bíblia classifica que essa mentira, essa palavra chamada mentira, quem originou ela foi o próprio diabo. Ou seja, se Deus realmente é a verdade, o diabo é a pura mentira. É a pura mentira, mas aonde a mentira dele pode nos levar-nos é uma realidade. Porque você vê que as pessoas falam, muitas pessoas falam, o inferno não existe. Muitas pessoas falam, o inferno já é aqui nessa terra. Nós já vivemos o inferno aqui nessa terra. Isso é uma pura mentira. Por que uma pura mentira, irmão? Porque por mais que você sofra, que eu sofro, que eu padeço, que eu tenha tristeza, abatimento, mas nessa terra, vamos falar aqui no nosso país chamado Brasil, nós temos livre acesso de você ir para a igreja. Você tem livre acesso, se você quiser fazer um culto na casa do vizinho, se ele deixar, você pode ir. Você tem livre acesso, se você quiser evangelizar na rua. Ou seja, que inferno é esse que você tem liberdade de pregar as palavras de Deus?
Porque o verdadeiro inferno, que aquele homem que fala lá em Lucas provou, que ele ali almejou, que ali Lázaro molhasse somente a ponta do dedo, e refrescasse a língua dele. E aquele homem, ele no inferno, ele virou um evangelista. Ele falou: olha, pai Abraão, peça para que vão lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos lá, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Qual foi a resposta? Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a verdade de Moisés falada, eles têm a verdade dos profetas falada, que eles quiserem ser salvos, que eles ouçam. Porque tão pouco eles iriam acreditar, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e fossem lá. Ou seja, irmãos, você vê que o homem, ele testificou que o inferno é verídico, é real, irmãos. Ou seja, o que é o inferno é um lugar que a Bíblia diz que não ficou reservado para o homem, não ficou reservado para nós, mas ficou reservado para Satanás e seus anjos. Mas o homem, infelizmente, pelos seus pecados, pelas suas falhas, pela mentira, por não dar crédito verdadeiramente à verdade de Deus, infelizmente estão indo e irão, como já foram muitos, para esse lugar. Mas o que mais é verídico para as nossas vidas, que no inferno, irmãos, a nossa mente não é apagada. Você vê que esse homem, lá em Lucas, fala que ele se lembrou que tinha irmãos, ele se lembrou que ele tinha uma casa do seu pai. Ou seja, ninguém no inferno vai falar: olha, não sei nem por que eu estou aqui, por que eu estou nesse lugar de tormento. Ou seja, a nossa memória, a memória do homem, do ser humano que vai para o inferno, não é apagada. Não é ali, olha, passou uma borracha na mente dele, ele se esqueceu de tudo, o porquê que está ali, o porquê que ele foi para lá, talvez seja um engano, um equívoco, ele é inocente. Não. A mente do homem é clara, as suas consequências ali realmente estão lançadas diante deles: olha, eu estou aqui por causa disso, por causa disso e por causa disso. Ou seja, irmãos, então, o que cabe para nós, irmãos, é nós acreditarmos na verdade. Porque basta já o tempo decorrido lá atrás, ao qual nós verdadeiramente andávamos na nossa mentira. O que era aquilo que mentiroso para nós, e nós críamos como uma verdade absoluta. Eu posso falar por mim. Quando se falava de Deus para mim, fala que Deus, o dia que eu estiver aqui para a igreja, Deus é paciente, vai me esperar lá para os meus 60 anos, deixa eu dar mais uma picadinha no mundo, deixa eu farrear mais um pouco. Ou seja, você vê que o ser humano, ele tem a sua própria verdade. Qual é a própria verdade do homem? Quando você fala da palavra: não, você está errado, sai do seu erro, sai da sua falha. Mas vocês são muito críticos. Os crentes são muito críticos, só fala isso, só fala aquilo. Mas vocês estão perdendo tempo indo para a igreja, porque Deus, ele só quer o coração. Não precisa estar dentro de uma igreja, socado dentro da igreja, dando dinheiro para o pastor, como muitos falam. Ou seja, o homem, manipulado a sua mente pelo diabo, que é o pai da mentira, trouxe essa frase maldita para o mundo: que Deus só quer o coração. É mentira. Deus, ele não é açougueiro para querer só o coração do homem. Deus, ele nos fez um corpo por completo, com raciocínio, um cérebro para pensar, para raciocinar, para nós não darmos crédito à mentira do diabo, irmãos. Porque Jesus está falando aqui para esses homens. Eram homens aqui, doutores da lei, eram homens estudados, compreendiam da lei de Moisés, eram homens que batiam assim, no peito: nós somos filhos de Abraão, nós seguimos a lei de Moisés, nós somos homens que realmente só podiam falar que Deus está conosco. Mas a classificação de Jesus para esses homens, no versículo 44, vocês são do diabo. Por que Jesus falou que esses homens eram do diabo? Porque ele está falando: olha, o diabo, porque o diabo é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ou seja, vocês estão andando na mesma prática do diabo, vocês estão andando no mesmo patamar do pai de vocês, o diabo. E por que Jesus está falando que eles eram o filho do diabo e o diabo era o pai deles? Por
porque ele está falando, olha, o diabo ele foi assassino desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, mas aqueles homens também não estavam se firmando na verdade. Mesmo que no orgulho deles, eles batiam no peito, falavam que eram filhos de Abraão, falavam que guardavam a lei de Moisés, mas o próprio Jesus Cristo dava testemunho contra as obras dele, falando que eles eram mentirosos como o pai deles, que era o diabo. Ou seja, irmãos, para nós não adianta também nós criarmos as nossas próprias leis, nossas próprias regras. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito, e Deus sabe que eu sou assim. Não, nós não temos que seguir Deus do nosso jeito. O padrão é de Deus, a palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, o poder é de Deus para nos aperfeiçoar. Agora, a atitude é de cada um de nós. A atitude é de cada um de nós, de nos colocarmos diante de Deus, para que Ele venha mudar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso raciocínio, o nosso entendimento, para que nós possamos, a cada dia, dar crédito à verdade do Senhor. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, em nome de Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4. Glórias a Deus. As horas se avançam, hein? Ui, relógio, tem que parar de tirar pilha esse relógio, que eu não vou pegar. Né? Glórias a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, em nome de Jesus. Capítulo 4 de Efésios, versículo 25, diz assim: por isso, esperar o pastor Xande por não acompanhar. Livro de Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém, irmãos? A Bíblia está falando, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, é como se eu falasse para a minha própria mão que ela não faz parte do meu corpo. Como eu falasse para a minha perna direita, a esquerda é de outro corpo. Quando a Bíblia fala que somos membros, ou seja, nós reunidos, aqui faz o corpo. E a Bíblia fala que Jesus é o cabeça. Nós unidos somos o corpo. Individualmente a Bíblia fala que somos membros uns dos outros. Ou seja, o olho, você não pode contender com a orelha não pode contender com o dedo, ou seja, mas falar a verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ah, irmão, mas se eu falar a verdade, meu irmão pode ficar chateado comigo. Se eu falar a verdade, talvez a minha irmã nem fale mais comigo. Ou seja, antes, é que nem Pedro falou, né, quando Pedro estava ali na prisão, açoitado, falou: olha, não pregue, não anuncie, não fale mais no nome desse Jesus Cristo. Aí Pedro falou: julgai entre vós mesmos. É lícito antes obedecer a Deus ou os homens? Olha a atitude de Pedro, irmãos, preso, açoitado, falando: olha, não pregue, não anuncie mais esse Jesus, esse Cristo, não fale mais dele não. Quer falar, Pedro? Fala de outra coisa. Fala de outra coisa, mas não fala de Jesus não. O homem açoitado. E saiu, a Bíblia fala que saíram do cárcere ali, regozijando-nos, alegres. Por quê? Por serem dignos de serem açoitados pelo nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles realmente tiveram com mais alegria, mais prazer, serem açoitados, serem ali realmente tomar uma pisa, do que mentir contra Deus. Eu lembro uma passagem na Bíblia, de um profeta chamado Micaías, né? Certa vez foram ali muitas pessoas, muitos falsos profetas, profetizando para a vida do rei. Olha, iremos na peleja contra Ramote e Gileade. E ali a palavra dos profetas todos falam: não, rei, vai adiante, Deus é contigo, Deus vai te dar os adversários nas suas mãos.
O rei Josafá achou estranho. Peraí, mas não tem mais nenhum outro profeta aí que nós possamos consultar? Ó, tem um tal de Micaias aí, mas ele não me desce não, porque nunca fala que é bom da minha parte. Aí mandaram chamar Micaias. Quando chegaram lá, os profetas, ó, a boca dos profetas lá, todos falam a mesma coisa, que a sua boca seja igual a deles. Qual foi a resposta dos profetas? Assim como vive Deus, o que ele mandar falar, isso eu falarei. Aleluia! Ou seja, irmãos, o que estava em risco na vida daquele homem, ele ia perder a sua cabeça. Tanto é que ele foi, falou a verdade para o rei, e o rei desacreditou, mandou prender ele. Olha, castigue ele aí com um pão aí, quando eu voltar, eu me acerto com ele. O profeta ainda falou: olha, se você voltar, você pode ir, mas se você voltar, olha aí a audácia do... E foi, e o rei com certeza foi, não voltou. Ou seja, os profetas de Deus hoje, entre aspas, preferem mentir, preferem ludibriar, preferem enganar. Você liga as redes sociais aí, só que você ouve bajulações, irmãos. É do menor ao maior. Você vê um tal de um profeta mirim aí, que é um charlatão, desde que seja um charlatão de primeiro. É só mentira, é enganando. Esse dia passou mais de 20 minutos numa pregação querendo arrancar R$1.000 do povo. Não, mas o altar de Deus não pode ser envergonhado, irmãos. O altar não pode ser envergonhado. Deus está falando aqui através da minha vida que 20 pessoas vão se levantar, cada um com R$1.000. E vocês não fazer isso, vocês estão desacreditando do profeta e envergonhando o altar de Deus. Ou seja, irmãos, mentira, chocarrice. E muitos, infelizmente, dão crédito mais à mentira do que à verdade. Você vê, irmãos, aqui uma igreja pela misericórdia simples como essa, mas aqui que nós falamos é a verdade, pela misericórdia de Deus. Aqui ninguém ludibria ninguém. Olha, você tem que dar o seu tudo para Deus te abençoar. Você tem que fazer isso para Deus te dar aquilo outro. Não, aqui pela misericórdia nós falamos a palavra. E você vê quantas cadeiras vazias. Mas vai nas igrejas de porta larga aí, que se oferece as coisas desse mundo, se oferece o que o diabo quer que eles ouçam, acreditem e busquem. Está assim, abarrotado. Igreja, você olha assim, você perde de vista você olhar a multidão de pessoas. Ou seja, igrejas cheias, abarrotadas de gente. Mas o que mais dói é que está cheio de gente vazias de Deus. Cheias de gente. É como Jesus falou: sepulcros caiados. Por fora, lindos, formosos, mas por dentro, cheios de ossos e rapina. Porque preferem acreditar nos erros, na doutrina, nos mandamentos do homem, na mentira, do que acreditar na verdade de Deus. E a Bíblia está falando o quê? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Com Jesus, ele nunca mentiu para os seus discípulos. Jesus, ele nunca mentiu para a multidão que seguia ele. Jesus nunca enganou ninguém. Pelo contrário, em Evangelho de João 6, quando aquela multidão sabia que Jesus estava lá do outro lado, atravessou o mar, a Bíblia fala que muitos foram atrás de Jesus. Chegando lá, já foram logo dizer: mestre, quando chegastes aqui? Jesus já desceu a lenha. Olha, em verdade vos digo que vocês me procuram, não porque vocês viram sinais, mas porque comeram do pão e se fartaram. Trabalhai, não pelo alimento que perece, mas para aquele que permanece para a vida eterna. Aleluia. Ou seja, irmãos, o alimento que permanece para a vida eterna é a verdade de Deus. É a verdade do Evangelho. É a verdade, é a justiça do Senhor. Por mais que isso no nosso coração muitas vezes doa, machuque. Eu creio que muitos dos irmãos, quando se achegaram ali na igreja, começaram a ouvir a palavra de Deus,
É como se você pensasse consigo mesmo: olha, mas quem falou da minha vida para esse homem? Será que ele me conhece? Será que alguém veio aqui e fuxicou da minha vida para ele? Porque está falando da minha vida, da minha mentira, está falando da minha verdade, está falando de tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Ou seja, irmãos, o homem, eu vou falar de mim, eu não conheço o dia a dia dos irmãos, o deitar, o levantar, o ir, o voltar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que o Deus verdadeiro, o Deus que não pode mentir, Ele conhece cada vida, cada pensamento, cada batida do coração, cada palavra que vai sair da nossa boca. Antes de pronunciarmos, Ele sabe, Ele conhece, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus verdadeiro. Amém, meus irmãos? Mais uma passagem rapidamente. Livro de Colossenses, capítulo 3, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 3. Glórias a Deus. Livro de Colossenses, capítulo 3, em nome de Jesus. Como os irmãos acham? Glórias a Deus. Livro de Colossenses, capítulo 3, depois de Filipenses, Colossenses, versículo 9. Colossenses 3:9 diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Amém? Não mintam uns aos outros. Por quê? Porque a Bíblia está falando que uma vez que vocês despiram da velha natureza. O que é o se despir? É quando você chega, por exemplo, chegar em casa, você vai tirar essa roupa, eu estou me despindo. Vou pôr outra roupa. O quê? Vou pôr uma roupa para dormir. Ou seja, eu estou me despindo. Me despindo o quê? Da minha roupa de crente? Não. A roupa não define o cristão crente. Né? Mas, como diz uma certa frase, mas quem é do céu sabe se vestir. Mas, a Bíblia fala que nós temos que nos atajar decentemente. Ou seja, aqui é uma roupa que pela misericórdia cada um de nós viemos para o culto. Mas eu creio que nenhum de nós iremos dormir com essa roupa que estamos. Vamos chegar em casa, vamos tirar, vamos despir e vestir outra. Ou seja, a Bíblia está falando, aqui no versículo 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Ou seja, a nossa velha natureza antigamente era mentira, era falar mentira, era falar palavrão, era criticar, era julgar. Mas a Bíblia está falando, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. No versículo 10, que se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, a Bíblia fala que o homem, Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus ele mente? Deus ele é mentiroso? Deus ele engana? Então, a Bíblia está falando, se nós somos filhos de Deus, se uma vez que nos despimos da velha natureza, nos revestimos da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, ou seja, irmãos, a mentira não faz mais parte da nossa vida. Ou seja, doendo, chorando, magoando, a verdade tem que ser dita. Amém? Eu lembro que uma certa vez eu cheguei diante dos meus pais, conversando. Olha, a Bíblia fala assim que não pode vender bebida alcoólica, que não pode prejudicar a vida do nosso irmão, daqueles que nós queremos o bem. E sempre que eu estava conversando, sempre falando da Bíblia, a Bíblia fala assim. Aí teve um momento, irmão, não uma crítica, minha mãe, graças a Deus, pela misericórdia, minha mãe falou assim, mas porque tudo que você fala a Bíblia fala, a palavra de Deus fala.
Falei, mãe, porque se eu falar o que eu acho, o que eu penso, já não é Deus falando, sou eu falando o que eu acho, o que eu penso. Mas a partir do momento que eu falo, a palavra de Deus está falando, a palavra de Deus diz, que você testifica que ali é a palavra de Deus, ali é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Por que, irmãos? A Bíblia fala que é impossível que Deus minta. É que nem eu fiz essa pergunta uma vez, a irmã falou, então prova. Eu falei, irmãos, tem alguma coisa impossível para Deus? Eu falei, tem. A irmã, então prova na Bíblia. A Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Impossível, irmãos. É a única impossibilidade que há diante de Deus é a mentira. Porque a mentira não tem parte com Deus. Amém, irmãos? Mais uma última passagem aqui. Essa aqui passou no marcou não. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Glórias a Deus. Último livro da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 21. Versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha, irmãos, uma lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus, que se não herdam o reino dos céus, herdarão em outro lugar. É uma frase que até hoje eu lembro, peguei essa do pastor Antônio, ele falou uma frase que eu peguei, ele falou, irmãos, aquele que perde o céu, de maneira alguma ele perde o inferno. É um algo verídico. Aquele que não alcança o reino dos céus, a glória com o Pai, com certeza o inferno lhe aguarda. É uma verdade absoluta da palavra de Deus. E aqui está falando no versículo 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sério, né, irmãos? Ah, irmão, mas só uma mentirinha? Você acha que Deus vai me condenar por causa de uma mentirinha? Ou seja, uma mentirinha e uma mentirona, uma mentirosona para Deus, qual a diferença? Hã? Diante de Deus, no tribunal de Cristo, um que matou, um que assassinou um, e outro que assassinou 100. Qual a retribuição para os dois? A mesma. Não, mas olha, você matou mais, então você vai ter uma punição a mais aí, viu? Você tem algo a pagar a mais aí. Ou seja, diante de Deus, irmão, se um que matou um e um que matou 100, a sentença é a mesma. Então, para Deus não tem mentirinha pequenininha, nem mentirinha mais ou menos. Tudo que foge do padrão de Deus, fora da verdade de Deus, é mentira. E Deus não aceita mentira. Pelo contrário, Jesus, ele sempre falou, em verdade vos digo. Ou seja, ele asseverava tudo que ele falava. Ele não fala, eu acho, eu penso, talvez seja assim. Quem sabe, eu posso mudar amanhã de opinião. Não. Jesus, tudo que ele falava, os homens aceitando ou não, ele falava a verdade. Mesmo sendo acusado, ele falava a verdade. Mesmo que precisasse, como alguma vez ele precisou sair do meio da multidão que queria apedrejar ele e jogar ele no precipício, ele saiu, mas ali a verdade prevaleceu. Sempre a verdade prevalecia diante de Jesus Cristo, como prevalece até o dia de hoje, irmãos. Aleluia. Prevalece. Deus ainda não mudou. A palavra de Deus não mudou. O Espírito Santo de Deus não se corrompeu. Porque parece que para muitos aí o Espírito Santo de Deus tem irmãos gêmeos. Né? Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes têm irmão gêmeo?
Um muitas vezes pende para ser um pouco mais bonzinho, o outro muitas vezes pende para ser um irmão mais rebelde. Né? Porque parece que para muitos o Espírito Santo de Deus tem um irmão gêmeo. Olha, isso aqui é mais liberal. Esse espírito aqui é irmão, aquele outro lá é todo certinho. Eu vou mais pender para esse outro irmão gêmeo aqui do Espírito Santo, que ele libera, ele é compreensível, ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que eu não consigo mesmo, e ele vai me apoiar. Ou seja, irmãos, é mentira. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o agente diante de Deus que pode convencer o homem do pecado da justiça é o Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia diz que é o único pecado que diante de Deus não tem perdão. É o que? A blasfêmia. Porque Jesus ele falou, olha, se pecar contra o filho, tem perdão. Se pecar contra o pai, tem perdão. Porém, aquele que pecar contra o Espírito não tem perdão. Por quê, irmãos? Se pecar contra o filho, o pai pode interceder. Se pecar contra o Espírito, quem vai interceder por ele? Sendo que ele é o agente que faz realmente no nosso coração nós sermos convencidos. Não tem nenhuma justificativa diante de Deus. A mentira. Porque o que vai prevalecer, como prevaleceu até hoje, diante de Deus, é a verdade. A verdade de Deus absoluta e plena para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Só até aqui a palavra e as palmas nessa noite para nós.